CBN Eleições 2022. A partir deste momento, estamos em transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, além dos nossos canais nas redes sociais. Falamos ao vivo dos estúdios da CBN Campo Grande para mais uma rodada de entrevistas nestas eleições. A jornalista Lígia Sábica, diretora de jornalismo do Grupo RCN, participa comigo. Bom dia, Lígia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Estamos aí a menos de 2 semanas das eleições e o Grupo RCN tem o compromisso de levar informação correta e direto da fonte para que o eleitor decida melhor em quem votar no dia 2 de outubro. Nessa rodada, com os candidatos ao governo do estado, já estiveram aqui Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB. Pelo sorteio, hoje é a vez da candidata do PT, Gisele Marques. Bem-vinda. Bom dia, candidata. Bom dia, Lígia. Bom dia, Dani. Bom dia a toda a equipe da Rádio CBN e também aos ouvintes que nos acompanham nesse momento. Muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui falando um pouco das propostas que nós temos no nosso projeto coletivo de governar o Mato Grosso do Sul. De acordo com as regras, nós teremos aí 40 minutos para conversar. Antes eu vou falar um pouco da sua biografia. Gisele Marques tem 54 anos, natural de Campo Grande, é casada, mãe de 3 filhas, advogada e professora universitária com doutorado em Direito e pós-doutorado aí em Meio Ambiente. É filiada ao PT desde 1986, então já são aí mais de 30 anos de militância, né, pelo partido. Em 2018, disputou a primeira eleição com a segunda suplência ao Senado, mas acabou não eleita. Tenta agora a vaga de governadora de Mato Grosso do Sul. Candidata, qual seria a sua principal ação de governo, caso eleita, para melhorar a vida da população sul-mato-grossense? A minha primeira preocupação é tirar da fome as 266 mil pessoas que hoje no Mato Grosso do Sul não têm acesso ao alimento, não têm acesso à segurança alimentar. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso investindo fortemente em novos sistemas produtivos. O Mato Grosso do Sul está focado no agronegócio. Porém, dentre os setores primário, secundário e terciário da economia, o agronegócio é o que menos gera empregos e também o que menos contribui com o ICMS. Por isso, nós vamos investir na agricultura familiar, liberando linhas de crédito, liberando assistência técnica. Eu tenho frequentado as aldeias indígenas, onde tenho visto indígenas formados e até com mestrado, né, e que podem estar prestando essa assistência técnica à comunidade na qual eles vivem. Eu vou aproveitar essa mão de obra. Também muito importante lembrar que 70% de tudo que nós comemos, de tudo que vai para a mesa do brasileiro, não vem do agronegócio. O agronegócio está voltado para a exportação. Então, 70% de tudo que comemos vem da agricultura familiar. Por isso, o meu foco vai ser na agricultura familiar. Eu pretendo também utilizar recursos do Fundersul, né, que fomos nós do Partido dos Trabalhadores que criamos quando nós governamos o Estado. Atualmente, o Fundersul tem 1 bilhão e 200 milhões em caixa. Eu quero destinar 30% desses recursos para asfaltar as estradas de acesso aos assentamentos e às aldeias indígenas, para que essa produção possa ser comercializada, possa ser escoada e assim a gente possa resolver o problema da falta de alimento, da fome no Mato Grosso do Sul. Então, candidata, o seu partido ele esteve no governo de Mato Grosso do Sul por 2 vezes, por 2 mandatos, implantou, como a senhora disse, o Fundersul. E por que isso já não ocorreu? Por que isso não foi feito para que hoje a gente já estivesse colhendo aí os benefícios desse projeto? Exatamente, Lígia. Essa é a pergunta que eu também me faço, né? Porque o Mato Grosso do Sul é um estado rico. Mato Grosso do Sul encerrou o ano de 2021 com um superávit de 1 bilhão 953 milhões.
Então, o que eu não entendo é como é que nós temos um Estado com dinheiro sobrando no caixa e que temos 266 mil pessoas passando fome, em que temos 91 mil desempregados, em que temos 160 mil pessoas analfabetas. A senhora concorda, então, que isso é recorrente, de não importa o partido que esteja no poder, vem qualquer partido, a gente percebe que a situação não muda, é a mesma. Não concordo porque com no, isso, no Lígia, governo, no de governo maneira do alguma. PT, por exemplo, que criou o Fundesul, por que não foi asfaltado? Por que esse dinheiro não foi investido também para dar a melhor assistência aí à agricultura familiar? Na época, primeiro, não concordo com essa afirmação de que, independente do partido, os investimentos não são feitos. Não é verdade. Tanto é verdade que, quando nós do PT governamos o Mato Grosso do Sul e governamos o Brasil, nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Nós entregamos 4.200.000 unidades habitacionais para as famílias de baixa renda. Hoje, o déficit habitacional está em 88 mil famílias inscritas na AGEAB, fora a população em situação de rua, fora aquelas pessoas que nem sabem que existe uma agência de habitação. Então, uma marca do Partido dos Trabalhadores é atuar em favor daquelas pessoas mais humildes. Agora, quando nós governamos o Mato Grosso do Sul, Lígia, nós assumimos o Estado com 5 folhas de pagamento atrasadas, tá? E no primeiro ano de governo nós já colocamos em dia as 5 folhas atrasadas, que o MDB, que hoje busca, né, com um candidato a governar o Estado, havia quebrado o Mato Grosso do Sul. Nesse primeiro ano de gestão, não estava sendo pago pelo Estado, não estavam sendo pagos os fornecedores, nós voltamos a pagar os fornecedores. Então, nós do PT provamos, sim, que sabemos fazer a gestão pública. E eu fui gestora pública, né, quando o PT governou o Mato Grosso do Sul. Tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe que elaborou as políticas públicas que depois o Lula abraçou e implantou no Brasil inteiro. Você citou aí que eu fui candidata a senadora suplente. Né? Realmente, a nossa chapa não se elegeu, mas nós tivemos 294 mil votos, que eu creio que não é desprezível, né? Dentro de um contexto tão ruim como aquele que nós enfrentávamos, a farsa da Lava Jato no auge, né? O juiz parcial Sérgio Moro como herói nacional naquele momento. Hoje a gente vê a fraude, que é o Sérgio Moro, né? Quando ele se tornou ministro do governo Bolsonaro, veio à tona, né, a grande farsa que foi montada para tirar o PT do poder, porque o Lula deixou a presidência da República com 84% de aprovação, né? E aqui no Estado nós tivemos essa nova ideia de criar o Fundesul, né? E, na época, havia muitas estradas que serviam de maneira geral o Estado e que foram recuperadas. Não houve tempo para fazer esse recorte específico, mas agora temos esse tempo e temos dinheiro em caixa. Eu não vejo nenhum dos demais concorrentes falarem mal do Fundesul. Quando nós do PT criamos o Fundesul, os grandes proprietários de terra reclamaram, né, falando, poxa, mais um imposto. Mas depois eles nos agradeceram, porque a recuperação das estradas e também a pavimentação de várias que dão acesso a indústrias, a frigoríficos, possibilitaram que a gente pudesse começar a exportar. Então, foi um tempo em que houve um boom muito grande, um up na exportação e também na industrialização do Estado. Né? Nós do PT, que trouxemos para o Mato Grosso do Sul a JBS, né, que trouxemos a Marfrig, nós trouxemos os grandes frigoríficos para cá. Então, isso está ligado ao agronegócio, que há pouco a senhora falou que o agronegócio não traz emprego, não traz tanta renda para o Estado. Traz sim, né? Lígia, que bom que você falou isso, porque talvez pessoas que estejam nos ouvindo talvez tenham o mesmo equívoco da minha fala que você está tendo. Eu não disse que o agronegócio não traz emprego. O que eu disse é o seguinte, dentre os setores da economia, primário, secundário e terciário, quem menos gera emprego é o agronegócio. Então, eu não disse que ele não gera. Eu disse que, dentre as faixas econômicas, né, é o setor que menos gera. E isso qualquer pessoa pode consultar no Google, né, e vai verificar que, realmente, o setor que menos gera emprego é o setor primário. Né? E como que nós vamos superar isso? Como eu, como governadora, pretendo superar isso? Investindo fortemente na industrialização. Hoje, por exemplo, nós exportamos o milho in natura, o grão in natura.
Vamos industrializar e vamos exportar azeite, vamos exportar óleo de cozinha. Isso vai trazer muito mais riqueza para o nosso estado, né? Isso vai ser muito bom para o agronegócio, porque às vezes pode dar a impressão com alguns dados que eu trago, e que são dados que estão disponíveis na internet, pode dar a impressão que eu estou contra o agronegócio. E não é isso. Estou a favor, inclusive, se tem um setor que não pode reclamar do Partido dos Trabalhadores, é o agronegócio, porque quando nós governamos o Brasil, né, a linha de crédito que nós liberávamos era de 2,5% de juro. Hoje, no governo Bolsonaro, é de 15%. E, no entanto, os fazendeiros, a gente anda no interior do estado, estão colocando outdoors de apoio ao Bolsonaro. Né? Então, algo assim injustificável, porque o PT realmente apoiou e vai continuar apoiando o agronegócio, desde que respeite as normas ambientais. Eu sou professora num programa de mestrado e doutorado em meio ambiente e desenvolvimento regional, e o que eu faço é orientar teses e dissertações que buscam alternativas de desenvolvimento sustentável para o nosso estado, né? E essas alternativas existem. Eu costumo falar que o instrumento mais importante da minha gestão vai ser o zoneamento ecológico-econômico, que já existe, né? E, no entanto, não é utilizado, está na gaveta dos governos. Eu vou tirar da gaveta e vou fazer desse instrumento um grande instrumento de gestão para que a gente tenha, assim, apoio ao agronegócio que respeita a proteção ambiental, né? Não um agronegócio que use de maneira indiscriminada, por exemplo, os agrotóxicos. Antes da senhora concluir, é porque acho que a gente tem uma pergunta do interior nesse sentido, né? Porque daí dá para a senhora responder e continuar o pensamento. E a pergunta vem de Maracaju. Ah, sim. Geliel pediu para a gente esperar só um pouquinho, Lígia, que ele já vai soltar aí a pergunta da Vanessa. Está só preparando ali para a gente poder acompanhar o questionamento vindo lá de Maracaju. Só lembrando que a gente tem aí a participação dos nossos correspondentes do interior do estado, em todas as entrevistas que a gente está fazendo aqui com os candidatos ao governo, né? A gente solta aqui as perguntas deles. Quem está acompanhando pela internet pode ver também a imagem, né? Quem está aí pelas redes sociais, quem está pela TVC HD, canal 13.1 também, e quem está acompanhando pela rádio, então pode ouvir. Agora sim, vem a pergunta de Maracaju. Bom dia, Vanessa Bordim, falando de Maracaju, que é a região centro-oeste aqui do estado. Candidata, nas suas propostas de governo, você fala sobre o foco ser em meio ambiente, inclusive cita um termo ecológico-econômico. Eu queria saber o que significa isso, como na prática funcionaria e qual seria a relação, se a senhora for eleita ao governo do estado, a relação agronegócio-meio ambiente, já que somos aqui um polo agrícola e um dos mais importantes polos agrícolas de todo o estado. Muito obrigada pela pergunta, vai bem dentro mesmo do que nós estamos conversando. O zoneamento ecológico-econômico, ele aponta qual região do estado tem que tipo de vocação econômica, né? Porque tem determinadas regiões que, se você implantar, por exemplo, a soja, você corre o risco de ter um impacto ambiental muito grande e irreversível. É o caso, por exemplo, do Pantanal. O Pantanal, tem algumas regiões do Pantanal onde não é possível plantar soja porque alaga, e tem algumas regiões mais altas em que é possível plantar. Mas o impacto ambiental vai ser um impacto ambiental muito grande, né? Porque a soja é uma cultura que não é natural aqui dos nossos 3 biomas. Ela é uma cultura alienígena, né, que vem de fora, como é também o caso do eucalipto, que é um outro assim problema gravíssimo, né, você permitir a entrada do eucalipto no Pantanal. Mas nós temos outras regiões do estado que já estão antropizadas, ou seja, regiões que já houve perda de solo, né, que já houve industrialização, e que aí seria interessante, né, tanto o plantio de soja quanto também o plantio de eucalipto. Eu me preocupo muito com o plantio de eucalipto, por quê? Porque o eucalipto ele traz impactos ambientais significativos, ele retira muita água do subsolo, no entorno do plantio de eucalipto não nascem outras espécies, nós não temos, por exemplo, uma fauna, né? Então, é uma cultura que ela deve ser plantada em locais específicos do estado. E é isso que o zoneamento ecológico-econômico faz.
aponta, faz estudos e aponta a vocação econômica de cada local. E existe até uma discussão sobre o nome do instrumento, né? Alguns defendem o nome zoneamento econômico ecológico. Eu defendo o nome zoneamento ecológico econômico. Por quê? Porque eu penso que, em primeiro lugar, vem a preocupação com a preservação dos nossos recursos naturais, com a nossa conservação ambiental. E, por isso, eu apresento o zoneamento econômico ecológico assim, como uma possibilidade importantíssima, mas com essa vertente em que o ecológico esteja em primeiro lugar. O agronegócio vai ter, sim, o nosso apoio, como sempre teve nos governos do PT, tanto no governo estadual quanto no governo estadual, quanto no federal. Nós governamos sempre em parceria com o agronegócio, mas vamos fazer isso no foco da sustentabilidade. Não vamos agir, por exemplo, como a atual candidata que busca aí uma vaga ao Senado, que se chama, foi apelidada de Musa do Veneno, por liberar agrotóxicos que já estão proibidos há mais de 40 anos na Europa. Nós temos um candidato ao Senado, o professor Tiago Botelho, com o número 133, que ele é o contrário, né? Ele é o muso do meio ambiente, porque o que nós queremos é um agronegócio sustentável. Inclusive, eu advogo já, né, para alguns produtores rurais que já perceberam que você não defender a proteção ambiental é um tiro no pé. Por quê? Porque o desmatamento, o uso indiscriminado de agrotóxicos que poluem os nossos rios, acaba nos trazendo consequências de mudança no clima, né? Dificulta a nossa exportação. Tem locais que já não querem comprar nossa produção por conta dessa característica, né, de insustentabilidade. Então, eu quero um Mato Grosso do Sul contemporâneo, com uma grande produção agrícola, mas que seja sustentável, que nós tenhamos orgulho de defender a produção do nosso estado. Temos mais uma pergunta de correspondente, então, vinda direto do interior do estado, ainda na Costa Leste. Muito bom dia, Dani. Bom dia, amigos aí da Rádio CBN. Candidata, meu nome é Nestor Júnior, sou de Aparecida do Taboado, região leste do estado. Você vem afirmando em seus discursos, em suas entrevistas, que você não é contra o agronegócio. E você defende o MST e vem afirmando também que, caso eleita, pretende focar na agroecologia e no turismo. As exportações do agronegócio aproximam-se da metade de tudo que é exportado pelo Brasil. É notório que o agronegócio está consolidado como base forte da economia nacional, atualmente atinge mais de 20% do PIB. Diante disso, candidata, quais as políticas públicas que você pretende implantar para este setor, caso eleita, para manter, fortalecendo o agronegócio no Mato Grosso do Sul? Primeiro, em relação às políticas públicas para o agronegócio, nós vamos liberar linhas de crédito a juros muito mais baratos do que os juros atuais, que foi o que nós fizemos quando nós governamos o Brasil, né? A taxa de juros dos créditos para o agronegócio estavam em 2,5%, contra 15% do governo Bolsonaro. Outra coisa importantíssima, fomos nós do PT, né, que lançamos a ideia e fizemos as primeiras articulações, as primeiras tratativas da rota bioceânica, que vai diminuir muito, né, a nossa distância para o Pacífico. Nessa abertura para o Pacífico, deve colocar Mato Grosso do Sul num outro patamar de desenvolvimento. E, para isso, nós vamos estar também, através de programas, preparando a nossa produção agrícola, né, agropecuária, para se inserir nesse contexto da rota bioceânica, que foi idealizada por José Orcílio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, seus irmãos Heitor e Osório, o Zeca que concorre hoje a deputado estadual pela nossa chapa, né, chapa 13. Bem, em relação à questão do MST, eu defendo, sim, o Movimento Sem Terra e os demais movimentos sociais. O MST é hoje o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, sem dúvida alguma que o MST deverá ter o nosso apoio. E, inclusive, frise-se novamente que 75% de tudo que vai para a minha mesa,
para a mesa de quem está nos ouvindo, para a sua mesa, né, você que está nos ouvindo, não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que eu estou contra o agronegócio, mas a gente tem que ter a consciência de que os sul-mato-grossenses não comem mais a carne vermelha, né? O filé do nosso frango está indo para exportação. E para nós, quando Lula governava, o que nós, donas de casa, fazíamos com a pele do frango? A gente descartava, jogava fora. Né? E agora? Agora, a pele do frango é vendida em bandejinhas como iguaria nos mercados. Agora, nós estamos vendo as pessoas na fila do osso. Então, o governo Bolsonaro, tão apoiado, né, por uma parte do agronegócio, colocou o Brasil de volta ao mapa da fome. E é isso que nós temos que combater. Nós não somos contra a riqueza. Nós, do PT, somos contra a pobreza. E é a pobreza que nós vamos eliminar. Nós não vamos eliminar a riqueza. Né? Aquilo que nós temos de bons índices de produção agropecuária, né, de bom índice de exportação, né, que gera superávit na balança comercial, terá o nosso apoio. Né? Mas não à custa da fome do povo brasileiro. Não à custa da fome do sul-mato-grossense. Quando Lula governou, a gente conseguia queimar um churrasquinho no quintal de casa final de semana. E é isso que eu quero. Né? Eu quero que, de novo, os sul-mato-grossenses tenham acesso àquilo que é produzido aqui, ao filé do frango, né? À carne vermelha. Né? Nós queremos que a riqueza daquilo que é produzido à custa dos impactos ambientais, né, do nosso estado, vá também para o nosso prato, né? Que não fique só para quem mora fora do Brasil, que não fique só para meia dúzia de pessoas ricas que têm acesso ainda a comer carne no Mato Grosso do Sul. Candidata, falando um pouco de saúde agora, né, aqui entre as suas propostas, aqui no seu plano de governo, a senhora diz que pretende retomar a estruturação de uma rede de saúde própria, planejada e executada gradualmente de acordo com os apontamentos dos indicadores de saúde. Como é que isso funcionaria na prática, candidata? É o seguinte, o nosso foco deve ser na regionalização da saúde. O principal problema que nós enfrentamos hoje na saúde do Estado é que, no interior, nós não temos os centros de média e alta complexidade. Né? Até temos unidades básicas de saúde, mas quando é um caso um pouquinho mais complexo, a pessoa que mora no interior, ela tem que vir para a capital, né, para tentar se tratar. Então, nós vamos implantar, hoje, na rede pública, nós vamos implantar os centros de diagnóstico e de tratamento de média e alta complexidade no interior do Estado. E quando nós, do PT, governamos o Mato Grosso do Sul, nós investimos muito na regionalização, criamos 10 hospitais, né, no interior do Estado. Quando nós assumimos, o Rosa Pedrocian só tinha o prédio. Né? Nós equipamos, fizemos concurso público e passamos a colocar esse hospital para funcionar. Só que o atual governo do Estado, ele demorou 8 anos, né, para entregar 2 hospitais. E o que ele fez? Ele, ao invés de realizar concurso público para ter servidores públicos atendendo a população, entregou a gestão desses hospitais para a iniciativa privada, para as organizações sociais. Então, é a isso que eu me refiro. Eu quero ser a governadora do SUS. Eu valorizo o SUS, eu defendo o Sistema Único de Saúde. E os recursos do SUS são públicos. Portanto, esses recursos eles devem ficar nos cofres públicos, né? E nós deveremos ter, então, esse impulsionamento da possibilidade dos diagnósticos e tratamentos de alta complexidade, né, no interior do Estado, para evitar que seja necessário as pessoas do interior virem à capital se tratar. Que é um problema antigo, né? Isso é um problema antigo que Sim. outras pessoas não conseguiram resolver. Eu acho que é isso que a Lígia também vai... Eu ia comentar isso. Na época dos 2 governos do PT, isso foi colocado também. O ex-governador Zeca falava muito nisso, em investir e trazer esse atendimento mais complexo, levar, né, na verdade, para o interior, para desafogar a capital. Mas, ao longo dos 2 mandatos, o Tribunal de Contas, inclusive, rejeitou várias contas na área da saúde do ex-governador, porque ele não cumpriu o mínimo exigido por lei para aplicação nesse setor da saúde. A senhora falou em construir hospitais. Construção
só não basta, né? A gente precisa, a senhora falou aí que o Rosa Pedrocian foi um exemplo, mas e os outros hospitais, né? Campo Grande, nesse período, até hoje, ainda não foi desafogada, né? A capital recebe pacientes de todo o estado. Sim, Lígia. Agora, para você regionalizar a saúde, primeiro você precisa ter as unidades, né? E foi o que o nosso governo fez. Nós construímos 10 hospitais no interior do estado, né? Inclusive o Hospital de Coxim, Hospital de Miranda, foram todos construídos. Hospital de Fátima do Sul, que hoje tem um médico candidato a governador, mas quem construiu o hospital da cidade dele fomos nós, do Partido dos Trabalhadores. Então, nós construímos, sim, os hospitais nessa linha de regionalização da saúde. E, na época, nós conseguimos desafogar bastante essa sobrecarga que existe na capital, né? E lembrando que, além do candidato que é médico, né, e que não resolveu o problema da saúde, nós temos também um candidato que deixou recentemente a Prefeitura de Campo Grande, né? E não temos, por exemplo, a construção de um hospital público de Campo Grande. Nós temos o hospital específico do problema dos traumas, temos a Santa Casa, né? Temos a Santa Casa, que não é pública, ela não é um ela hospital presta público, serviços, que ela presta serviços, exatamente. Então, quando eu falo nessa proposta que foi lida pela Dani, quando eu falo de realmente você colocar as verbas do SUS, né, à disposição da população, é justamente para que a gente possa superar esses desafios. Eu estava falando da contrapartida do Estado, né, que é essa aplicação mínima aí prevista por lei, que não houve. Né? Olha, realmente esse dado, eu vou até checar esse dado, né, porque nós deixamos o governo do Estado... Foi tanto em saúde quanto em educação, por várias vezes não houve a aplicação mínima. Olha, a questão da aprovação pelo Tribunal de Contas, nós temos que lembrar que o Tribunal de Contas é um órgão extremamente político, né? Os membros do Tribunal de Contas são indicados... Mais técnico, né, candidata? Pelos ex-governadores. Os dados são técnicos, né? Os dados são técnicos. Então, o governo precisa mostrar para o Tribunal de Contas quanto ele está investindo e se aquilo foi dentro do que me previu surpreende você falar especialmente da questão tanto da saúde, né, pela quantidade de hospitais que nós construímos, por termos aparelhado, equipado o Rosa Pedrocian, termos realizado concurso público, né, para o Rosa Pedrocian, como também na questão da educação, porque, como eu disse, nós assumimos o governo do Estado com 5 folhas de pagamento em atraso, né? Colocamos as 5 folhas em dia, colocamos os professores entre as categorias mais bem pagas do Brasil, tanto os professores como também os policiais. Então, eu teria que analisar mais com calma esses dados, né? Não vou te dizer... eles são públicos. Exatamente. Vou até me debruçar sobre eles, porque os resultados para a população, quando o Partido dos Trabalhadores governou, né? Imagina, você é da área da educação, você está falando que não foram investidos os percentuais da educação. Você é professor, está com 5 folhas em atraso, assume o novo governo, nesse primeiro ano já coloca em dia. Então, é um pouco assim, criamos o cursinho popular, que é uma proposta que eu quero retomar, né? O cursinho popular permite que os jovens trabalhadores, né, e os filhos dos trabalhadores tenham os professores, nós trouxemos professores, inclusive, de fora, né? Montamos as equipes para que a nossa juventude tivesse condições de entrar na universidade pública, né, de disputar uma vaga numa universidade pública. Fizemos muitos programas sociais na área da educação, né? Então, realmente, teria que olhar mais com cuidado esses dados para ver, de fato, né, se é uma questão técnica ou se é uma questão política, porque quando o Zeca do PT foi eleito governador, nós conseguimos eleger só um deputado estadual, que foi o Tetila. Então, o Zeca fez assim, um esforço hercúleo para administrar um estado com apenas um deputado estadual. Por isso que eu peço para você, eleitor, não basta votar no Lula, porque se você votar no Lula e não votar em candidatos a deputados federais, ao Senado, não votar na governadora do Lula no Mato Grosso do Sul, e eu tenho muito orgulho de ser a candidata a governadora, né, para quem o Lula está pedindo voto aqui no Mato Grosso do Sul,
Se o eleitor não votar na equipe que vai dar sustentação ao Lula, fica muito difícil trabalhar. Só para a gente finalizar essa questão da educação, a senhora coloca no seu plano proporcionar autonomia à juventude com uma reformulação do ensino médio, né, interligado aí aos institutos federais. Como seria isso, na prática, para a gente entender que autonomia seria essa e o que aconteceria? A autonomia a qual eu me refiro é autonomia tecnológica. Eu vou criar salas dentro das escolas, né, nas escolas estaduais, salas de tecnologia, para que a nossa juventude tenha acesso à tecnologia. Hoje, nós temos aí notebooks de última geração, aparelhos celulares de última geração, e a sala de aula ela continua com um modelo do século XIX. Eu quero que a sala de aula seja atrativa, para que as crianças e jovens tenham vontade de frequentar a escola e tenham vontade de estudar. E eu sou educadora, sou professora, e por isso o meu compromisso com a educação é um compromisso de vida toda. A gente tem uma pergunta agora de mais um correspondente, essa vem lá de Corumbá, ainda na área da saúde, voltando um pouquinho no assunto da saúde. Bom dia, candidata. Rodolfo César, aqui de Corumbá. Gostaria de perguntar à senhora quais são os planos para a política envolvendo aqui países próximos, em específico, até falando aqui da Bolívia, onde há atualmente, né, acordos em curso com relação à ferrovia pelo corredor bioceânico em termos econômicos, mas também necessidade de acordos e parcerias mais regionais por conta da saúde, onde, por exemplo, aqui em Corumbá, bolivianos vêm buscar atendimento de saúde, e esse serviço, por exemplo, apesar de ser contemplado pelo SUS, ainda carece talvez de financiamento para aprimorar a situação. A senhora tem, né, uma proposta específica para essa região, né? Sim, primeiro, sim, registrar que dia 21 de setembro agora, Corumbá faz aniversário. É uma terra que eu amo, eu digo que eu sou filha de Corumbá. Passou sua infância, né? Isso, passei a minha infância e minha adolescência na Terra Branca, né, brincando nos paralelepípedos da Rua Frei Mariano. Inclusive, vou estar aí em Corumbá nos dias 21 e 22 de setembro, participando de vários eventos, né, de festividades, né, da minha cidade. Eu falo que eu tenho duas naturalidades, porque eu nasci em Campo Grande, mas eu cresci em Corumbá e me sinto filha de Corumbá. Especificamente sobre a questão, primeiro ele falou da Rota Bioceânica, né, lembrando novamente que é um projeto nosso, do Partido dos Trabalhadores. O Zeca, inclusive, ele continua numa parceria com o governo do estado nessas obras, né, que estão aí consolidando esse projeto bioceânico. Ele e o Wander, muitas vezes as pessoas até confundem por conta da relação institucional, especialmente que o Wander, como deputado federal, tem em relação à consolidação da rota bioceânica, que vai colocar o Mato Grosso do Sul num outro patamar de desenvolvimento. A minha preocupação como governadora é chamar um debate sobre os aspectos sociais e ambientais, né, que envolvem a rota. E aí, nos aspectos ambientais, né, nós temos que ver a questão dos impactos para que possam ser mitigados e o que não puder ser mitigado possa ser compensado. Em relação aos possíveis problemas sociais, nós temos que preparar, né, a nossa mão de obra para ser aproveitada nesse contexto da rota bioceânica, e como o meu principal foco de investimento econômico vai ser o turismo, né, nós vamos estar trabalhando muito nessa direção para eliminar, né, o desemprego, que hoje nós temos aí uma legião de desempregados no Mato Grosso do Sul, e queremos que a rota bioceânica acabe com esse desemprego. E aí, dentro da questão social, vem o problema da saúde, que você citou e que é muito importante. Por exemplo, hoje Ribas do Rio Pardo, né, está sofrendo com lá o alojamento que tem na faixa de 4 a 5 mil trabalhadores que vieram do Nordeste, e a rede de saúde não se preparou para receber
esses trabalhadores, como também o Estado não se preparou disponibilizando a mão de obra, então os empregos que foram gerados estão aproveitando trabalhadores que estão sendo trazidos lá do Nordeste, vêm sem suas famílias, o que gera um problema social terrível. Nós temos aí os índices de estupro e de feminicídio que pioraram muito naquela região lá de Ribas do Rio Pardo. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça com a rota bioceânica. Nós temos que preparar a nossa mão de obra, preparar a nossa rede pública de saúde. E eu conversei com o presidente Lula sobre isso, e ele vai nos auxiliar, especialmente aí nessa região de fronteira, né? Porque a União ela tem competência legal para investir na faixa de fronteira. O atual governo do Estado, quando o governador foi candidato, ele falou muito de construir um hospital em Corumbá, né? E nós temos essa mesma proposta, né? Só que eu conversei com o presidente Lula e acredito que vai ser possível, sim, né, numa parceria entre governo do Estado e União Federal, nós construirmos o Hospital Federal de Corumbá, como queremos também construir o Hospital Federal de Campo Grande, né? Como eu falei, Campo Grande tem um hospital federal só voltado para a questão de trauma. Então, nós queremos construir um grande hospital na capital. Federal não, né? A senhora diz... Federal. Não, o que já existe, o de trauma hoje. Sim. Mas ele não é um hospital, ele é privado que atende pelo SUS. Que atende pelo SUS. Então, nós queremos fazer um hospital público, com investimentos do SUS, né, em parceria governo federal e governo estadual. Então, nesse sentido que eu tenho conversado com o Lula. Como também conversei com o Lula, no sentido de recuperarmos a malha ferroviária do Estado, especialmente passando pelas aldeias indígenas e pelos assentamentos, né? Já existem hoje as licitações para os modais voltados para a questão de carga, mas nós queremos recuperar o trem de passageiro, né? Que é algo que faz parte da alma sul-mato-grossense. Que nunca chegou a Corumbá, né? Que é parte da chegou alma... Chegou até Miranda e parou, né? É parte da alma sul-mato-grossense e nós queremos fazer isso em parceria com o governo federal para fortalecer o turismo aqui na nossa região. Candidata, vou pedir para a senhora ser um pouco mais objetiva para a gente aproveitar esses minutos finais. A senhora falou de fronteira aí, e a senhora foi presidente do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza, e na época a senhora entrou num embate muito grande com o DOF, né, o Departamento de Operações de Fronteira. Caso eleita governadora, a senhora faria uma política diferente de atuação do DOF? Olha... Quando eu fui presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza, quem era presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso, não era o Lula, né? Eu já era do PT. Mas, mesmo assim, eu consegui, numa articulação com o Ministério da Justiça e com a Ordem dos Advogados do Brasil, da qual participei de várias gestões, inclusive fui secretária-geral da OAB na gestão que construiu aquela belíssima sede que nós temos até hoje lá nos Altos da Mato Grosso. Então, por onde eu passo, eu deixo uma marca. E quando eu era presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza, nós trouxemos, em conjunto com o Ministério da Justiça, o ProVita, um programa de proteção às vítimas dos delitos de homicídio, que contribuiu muito com o recrudescimento do índice de violência na fronteira. E, na época, infelizmente, nós tínhamos alguns policiais envolvidos, né, na criminalidade, que não gostaram. Inclusive, eu cheguei de ser ameaçada de morte naquela época e tudo mais. E, assim, só que nós sabemos que são a exceção na polícia. A grande maioria dos policiais são honestos e serão nossos parceiros, como foram quando nós governamos o Mato Grosso do Sul. Como governador, eu quero convidar todas as forças policiais para um planejamento estratégico na questão da segurança. E, nesse planejamento estratégico, nós teremos o foco da valorização da carreira, né? Lembrando que nós, do PT, colocamos os policiais entre as categorias mais bem pagas do Brasil, quando nós governamos. Criamos a Lei Orgânica da Polícia Civil, né, quando nós governamos, e nós tínhamos, na época, um efetivo de 6.400 homens, contra apenas 5.000 do governo atual. A violência aumentou, a população aumentou e o efetivo policial diminuiu. Então, se tem um partido que é parceiro das polícias quando governa, é o Partido dos Trabalhadores. Bom, nós estamos nos instantes finais. Eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem, então, para o eleitor que está nos ouvindo.
Primeiro, agradecer ao Grupo CBN pela oportunidade e para você que nos ouve, eleitor, eu te convido a acompanhar, levantar a vida de cada candidato, candidatos que já foram deputados, por exemplo, né? Em que tipo de projeto que votava, se votava a favor dos trabalhadores, né? Não basta você vir e contar uma história triste da sua vida, né? Você tem que demonstrar que ao longo da sua atuação, você atuou em favor das pessoas, né? E eu, Gisele Marques, eu me formei ainda no final dos anos 80, fui advogar para sindicatos de trabalhadores, né? Depois fui advogar para entidades de defesa dos direitos humanos, para entidades de defesa do meio ambiente. A minha vida é pautada na defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais e da democracia. Então, pense nisso, vou ficar muito feliz. Humildemente peço o seu voto e vou ficar muito feliz se você me der a oportunidade de governar o Mato Grosso do Sul junto com o Lula, né, o meu candidato a presidente da República, de quem eu tenho muito orgulho, né, de estar numa parceria a favor do Brasil, a favor do meio ambiente, a favor do Estado Democrático de Direito. Vote 13, vote Lula, vote Gisele. Falamos então aí com Gisele Marques, candidata do PT ao governo de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigada a todos, a todas e a todes. Bom dia. Nós voltaremos aí com a rodada dos candidatos ao governo na quarta-feira, com a participação do candidato André Putinelli, do MDB. Dani. Obrigada pela participação, candidato. Obrigada aqui, Lígia, comigo na bancada. E nós encerramos a nossa transmissão simultânea de rádio e TV. Grupo RCN, eleições 2022. CBN, eleições 2022.